Indução e indutância. Vou começar aqui para falar de indução e de indutância. Eu vou utilizar essas figuras aqui, são 3 fotografias. A primeira aqui, nós estamos representando uma hidrelétrica, que é o procedimento que se usa para transformar energia potencial da água em energia elétrica. Aqui representando uma usina eólica, onde se usa energia do vento para transformar em energia elétrica. Aqui uma usina termoelétrica, onde se usa a energia do carvão ou do petróleo para transformar em energia elétrica. Quaisquer destas usinas elas possuem um dispositivo conforme esse mostrado aqui no meio. Aqui está o desenho esquemático da hidrelétrica, mas esse elemento aqui do meio, esse gerador vinculado a uma turbina, ele é utilizado nas 3 usinas. No caso da hidrelétrica, é represado a água, essa água vai descer aqui e vai, devido à variação da energia potencial gravitacional, essa energia vai ser transmitida para essa turbina, vai entregar energia cinética, né? Essa energia potencial vai ser convertida em energia cinética, ou seja, vai colocar a turbina para girar, e aqui existe os geradores, que é a parte referente ao eletromagnetismo que nós vamos falar agora. Daqui para lá é o processo de transmissão, mas o que eu quero falar nessa aula é sobre o princípio físico denominado indução, que é utilizado nos geradores de corrente alternada nestas usinas aqui. Então, vamos tratar desse caso aqui. Na fotografia, você não tem nenhuma evidência de um equipamento que esteja fazendo a transformação da energia potencial da água em energia elétrica, nem do vento para elétrica e nem do combustível para elétrica. Então, o que nós vamos ver é isso aqui. Então, nós vamos começar com alguma afirmação. No nosso curso de Fundamentos de Eletromagnetismo foi colocado o seguinte, isso aqui é uma afirmação, essa primeira frase aqui é uma afirmação. Uma corrente elétrica produz um campo magnético. Isso é uma afirmação. Uma corrente elétrica produz um campo magnético. Está sendo afirmado isso aí. Em seguida, vem uma pergunta agora. Será que através de campo magnético podemos gerar corrente elétrica? Então, Ørsted mostrou que com corrente elétrica é possível gerar campo magnético. Agora vem uma pergunta. Se através de eletricidade conseguimos o magnetismo, vamos pensar na situação oposta. Será que a situação oposta não, a situação simétrica, esse é o termo que a gente usa muito na física aí. Será que através do magnetismo podemos conseguir eletricidade? Esta é a pergunta, então, que nós vamos responder ao longo desta aula. Então, nós vamos começar aqui por tratar 2 experimentos que foram propostos por Faraday. Esses experimentos estão bem descritos lá no livro do Halliday. São esses experimentos mostrados aqui. Então, vamos analisar com cuidado esses experimentos. Note que aqui é um circuito feito com um fio condutor, aqui em forma de um anel, e esse fio condutor
é ligado aqui num amperímetro. Um amperímetro bem sensível, ou seja, um amperímetro capaz de medir correntes pequenas. E aqui uma pessoa está com um bastão magnético, um ímã, aqui ó, polo norte, polo sul, e esta pessoa faz o movimento de aproximação. Então vamos lá. Esta pessoa está aproximando o bastão para que esse bastão chegue mais próximo aqui desse anel. E o que é verificado? Primeiro, a ideia de linhas de campo, nós já estudamos em aulas anteriores. Então, isso que está mostrando aqui de verde são as linhas de campo, né? Sai do norte, retorna aqui no sul, mas nós estamos evidenciando apenas a parte que sai do polo norte. O que acontece, então? Quando esse bastão se encontra distante desse anel aqui, poucas linhas de campo vão atravessar esta área envolvida pelo anel. Quando essa pessoa que vai aproximando o bastão desse anel, o que vai acontecendo é que mais linhas de campo vai atravessar esta área. E fazendo esse experimento, o que Faraday notou? Ele notou que quando ele aproximava, ou seja, ele fazia variar, olha aí a palavra-chave é variar, tá? Então, quando ele fazia variar a quantidade de linhas de indução, linhas de campo magnético através desse anel, o que acontecia é que esse amperímetro indicava a existência de uma corrente elétrica, ou seja, uma corrente que circulava nesse circuito mostrado aqui. Então, isso foi observado por Faraday. Faraday também notou uma outra coisa. Quando ele vinha aproximando o bastão, no instante que ele estava aproximando, ele verificava a existência da corrente através desse amperímetro. No entanto, quando ele parava o bastão, mesmo que ele estivesse próximo desse anel aqui, mesmo que ele estivesse próximo, mas se o bastão tivesse parado, a corrente aqui cessava. Ou seja, o bastão parado, mesmo que seja próximo aqui, não contribui para a corrente elétrica nesse circuito. E quando ele deslocava esse bastão para trás, quando ele fazia o movimento para trás, ele notava que voltava a aparecer uma corrente elétrica. Só que uma corrente elétrica no sentido oposto à primeira situação na qual ele estava aproximando o bastão desse circuito. Então, o fato de aproximar fazia aparecer aqui uma corrente, o fato de afastar fazia aparecer aqui uma corrente, e ficando parado com o bastão em qualquer posição, a corrente cessava. Então, o Faraday precisava elaborar uma teoria para isso aí. Foi quando ele propôs que essa corrente induzida, a palavra induzida aí, de uma forma menos formal, podemos entender que o ato de induzir é o ato de agir meio à distância, agir sem contato. Então, só o fato desse ímã estar aproximando, não ter um contato físico, né, no sentido de encostar nesse anel aqui, só o fato dele estar influenciando influenciando fisicamente à distância, já faz aparecer alguma coisa, um fenômeno elétrico aqui. Então isso, na verdade,
é o ato de induzir, de agir à distância. Então, o Faraday propôs o seguinte, que essa corrente induzida, ela se deve à variação de fluxo magnético através desta área, desse anel aqui. Então, de novo, a palavra variação. Então, a variação do fluxo magnético é que vai contribuir para a existência da corrente, para o surgimento da corrente. E para variar o fluxo, esse fluxo magnético, é necessário que esse bastão afaste ou aproxime, né? Se ele estiver parado, vai haver fluxo, mas não vai haver variação de fluxo. Então, temos que ficar atento para esta palavra chamada variação. Então, é a variação do fluxo que vai fazer aparecer a corrente induzida. Aqui tem uma outra figura que também é capaz de produzir uma corrente induzida. Então, vamos ver. Toda essa parte mostrada aqui, ó, do circuito está sendo mostrado aqui nessa figura da direita. Então, note que essa parte aqui onde está ligado o amperímetro é uma cópia dessa daqui. Só que do lado nós temos agora uma pilha, uma bateria, uma chave, uma resistência, e nós temos um outro anel que está ligado nesta bateria. Nós já aprendemos no curso de magnetismo que se uma corrente elétrica passa através de um anel, então nós já aprendemos no curso de magnetismo que se eu tenho um anel aqui e faço uma corrente elétrica percorrer esse anel, um campo magnético vai aparecer aqui nesse sentido. Nós já discutimos isso aí, campo magnético gerado por um anel de corrente. E, na verdade, quando você liga essa fonte aqui, você fecha o contato aqui, ó, e aí você vai ter uma corrente elétrica passando por esse anel aqui, você vai ter um campo magnético, então, atuando no centro desse anel, e esse campo ele se deve a essa corrente que esta bateria proporcionou aqui, ao ligar essa chave S. Bom, esse campo gerado pela corrente elétrica, você vai recordar lá do curso que esse campo ele é proporcional à corrente. Então, se a corrente é grande, o campo é grande. Então, o que acontece? Vai existir aqui um campo elétrico. Nesse caso aqui, esse anel mostrado aqui, ele vai gerar um campo nesse sentido. E esse campo, como essa corrente aqui, ela surge do zero e vai chegar a um valor estável, algo mais ou menos assim, ó. Esse campo, em função da corrente, ele vai ter um comportamento mais ou menos assim, ó. Então, enquanto essa corrente estiver variando, o campo magnético estará variando também. Repare que esse anel está
Está parado em relação a esse outro anel que está ligado no amperímetro. Mas uma coisa, uma coisa interessante acontece aqui, ó, que o fluxo, embora o gerador de campo magnético esteja parado, o fluxo ele não é estável no tempo. Esse fluxo, enquanto o campo magnético estiver variando, né, durante esse tempo aí, ó, que a corrente estiver variando, esse fluxo vai estar variando. Então, se esse fluxo variar, uma corrente elétrica vai surgir nesse anel que está indicado aqui, ó. Ou seja, esse anel que foi percorrido por uma corrente, ele foi capaz de induzir uma corrente aqui nesse circuito do lado esquerdo aqui, durante o tempo que a corrente está variando nesse anel. Quando a corrente estabilizar, o fluxo vai ser constante e aí a corrente aqui cessa. A corrente aqui vai ser uma corrente constante, diferente de zero, e a corrente nesse aqui vai ser uma constante zero. Outra coisa interessante é quando desliga essa chave aqui. Quando desliga essa chave, o que vai acontecer? Quando desliga essa chave, a corrente vai sair de um determinado valor e vai diminuir. Então, nesta fase aqui, ó, esse intervalo de tempo, né, onde a corrente diminuiu, consequentemente, o campo vai diminuir e o fluxo vai diminuir através desse anel aqui do lado esquerdo. Nesse caso, vai surgir novamente uma corrente induzida nesse amperímetro, só que é uma corrente oposta ao que se deu nesse processo aqui. Se aqui eu tivesse uma corrente no sentido horário, aqui ela ia aparecer no sentido anti-horário e vice-versa. O sentido dessa corrente nós vamos definir mais adiante, na chamada lei de Lenz. Então a ideia é, variou o fluxo magnético através de um circuito, vai aparecer nesse circuito uma corrente induzida. Então, isso foi verificado por Faraday. Então, a resposta é: será que através de campo magnético podemos gerar corrente elétrica? A resposta é sim. Então, isso foi a verificação de Faraday. Então, já comentamos sobre esses dois experimentos aqui. Nós vamos agora comentar sobre a lei de Faraday usando as mesmas palavras de Faraday. Então, o que ele diz? Ó, uma força eletromotriz, na verdade, é esta força eletromotriz que vai fazer aparecer a corrente. Então, uma força eletromotriz é induzida na espira da esquerda, aqui, ó, quando varia o número de linhas de campo magnético que atravessa a espira. Então, se variou o número de linhas de campo através dessa espira, uma FEM, ou seja, uma força eletromotriz, vai aparecer aqui. É esta força eletromotriz nesse circuito fechado que vai fazer aparecer uma corrente. Então, essa figura representada novamente aqui, né? Então, para que essas linhas de campo variem através dessa espira, é necessário que esse ímã aproxime ou afaste desse anel aqui. Então, quando essas linhas variam através desse anel, essas linhas de campo variam nesse anel, uma FEM induzida vai
aparecer nesse anel. Se o circuito é fechado, uma corrente elétrica ou uma corrente induzida também aparecerá aqui no circuito. Para a gente mensurar essa variação da linha de campo, é necessário a gente introduzir aí um conceito chamado de conceito de fluxo magnético, através de uma determinada área. Falando então do conceito de fluxo magnético. O que nós vamos avaliar agora é uma quantidade física, que nós vamos chamar de fluxo magnético, que está relacionado com o número de linhas que atravessa esta área aqui. Vamos começar com este exemplo. Então, aqui nesse anel, nós temos uma área A, que é essa área foi dita aqui no título, tá? Então, eu quero mensurar a quantidade de linhas que atravessa essa área. Então, isso nós vamos dar o nome de fluxo magnético, φB, que é igual a integral de B escalar dA. Então, se resolvermos esta expressão aqui, nós vamos ter o fluxo magnético que atravessa essa área. Se esse fluxo magnético for um fluxo estático, ou seja, se não variar no tempo, nenhuma FEM será induzida nesse circuito. Agora, se esse fluxo variar no tempo, aí uma FEM vai aparecer aqui. A dimensão de fluxo magnético é o Weber. Seria Tesla, aqui, de campo magnético, unidade para área metro quadrado, e isso aqui recebe o apelido de Weber. Então, fluxo magnético é, no sistema internacional, medido em Weber. Bom, várias situações especiais ocorrerão nos problemas a partir daqui. Um deles é a situação em que o campo magnético é paralelo ao vetor área. Repare que aqui a gente está falando de vetor área. Nós precisamos estabelecer direitinho o que vem a ser esse vetor área. Então, o que está sendo dito aqui é que quando o campo magnético ele é constante e o vetor área é paralelo ao campo magnético, aí essa expressão aqui, ela resume simplesmente a esta expressão aqui, B vezes A, onde B é o campo, onde A é a área desse anel, ou seja, é a área onde nós estamos computando as linhas de campo que a atravessam. Bom, então agora nos resta a interpretar essa questão do vetor área, verificando aí então como é que é essa história de fluxo magnético através de uma determinada área. Em seguida, antes de falar aqui do vetor área, vamos colocar aqui o que Faraday escreveu matematicamente para esta força eletromotriz induzida. Lembre-se que a força eletromotriz induzida ela tem dimensão de volt, tá? Então, aqui, olha o que o Faraday escreveu. O modo da força eletromotriz, que eu estou chamando aqui de epsilon, o modo da força eletromotriz induzida em uma espira condutora é igual à taxa de variação. Olha aqui a palavra variação. É igual à taxa de variação com o tempo do fluxo magnético φB que atravessa a espira. Então, para existir
fém induzida é necessária que o fluxo magnético varie no tempo. Por isso que nós temos uma derivada do fluxo em relação ao tempo. Se essa derivada é zero, ou seja, se o fluxo é constante, a derivada tem que ser zero. Se o fluxo é constante, portanto a derivada temporal é zero, aí a fém, a força eletromotriz, vai ser nula também. Caso contrário, se esta derivada é diferente de zero, uma fém induzida vai surgir aqui nesse circuito. Se você tiver um circuito que é constituído por várias espiras, digamos que aqui tivesse 3 espiras, então a fém seria multiplicada por 3 e assim por diante. Então, variando o fluxo através dessa área, vai surgir uma força eletromotriz induzida. E vamos falar então desse fluxo. Como é que funciona esse fluxo? Aqui nós temos algumas representações em termos de vetor. E aí, agora, nós vamos precisar analisar, fazer uma análise matemática do negócio aqui. Então, nós vimos lá que o fluxo magnético, vou escrever aqui, ó, fluxo magnético, ele é integral de B escalar dA. Então, ó, a expressão matemática aí, ó, escalar, já diz para nós que nós estamos trabalhando com grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais. Então, poderíamos reescrever, ó, do lado esquerdo nós temos uma grandeza escalar. Do lado direito nós temos o produto escalar de dois vetores. Mas produto escalar de dois vetores nos dá um escalar também. Então, lembre-se, nós temos escalar do lado esquerdo e escalar do lado direito, porque esse resultado aqui todo dá um escalar. Então, esse fluxo magnético poderia ser escrito assim, ó, B cosseno de θ vezes dA. Opa, vou tirar esse vetor que eu escrevi aqui, que não cabe mais o símbolo de vetor, não. Então, está aqui. Aqui está a integral de B cosseno de θ, onde esse θ é o ângulo formado entre o vetor campo magnético e vetor área. Nos resta falar o que é esse vetor área. Já foi dito lá, quando a gente falou de fluxo elétrico, nós já falamos sobre esse vetor área. Mas vamos recordar aqui sobre o vetor área. Aqui eu representei sombreado aqui, um retângulo de área A, aqui ó, e coloquei esse vetorzinho aqui em escuro, que é o vetor que vai dizer para nós qual é a direção do vetor área. Então, esse vetorzinho aqui, ó, ele tem uma direção N, que é essa aqui, ó. Essa direção N, ela tem que ser sempre perpendicular ao plano dessa área. O vetor Nzinho, ele será sempre perpendicular a essa superfície. Por isso que eu coloquei aqui, ó, esse símbolo de ângulo, ângulo reto. Esse vetor ele vai acompanhar sempre esta superfície de tal modo que esse vetor tem que estar perpendicular a essa superfície. Então, quando falarmos de vetor área, estaremos falando de um vetor que tem que ser necessariamente perpendicular ao plano daquela superfície. Então, repare, olha aqui o vetor área, ele está perpendicular ao plano.
Olha aqui de novo o vetor área. Olha o vetor área. Esse escuro aqui está perpendicular ao plano. Agora aqui, ó, eu representei também o plano, só que eu coloquei o plano aqui de perfil. Peguei esse plano, coloquei ele de perfil. Olha aqui, em pontilhado está o perfil do plano. E de novo, o plano representado por este pontilhado, ele é perpendicular ao vetor área. Então, isso tem que ficar claro para a gente interpretar os problemas que virão por aí. Bom, então, esse ângulo θ, ele é o ângulo formado entre o vetor campo magnético e o vetor área. Uma das maneiras que se usa para variar o fluxo magnético é, inclusive, um mecanismo que as companhias, as companhias que geram energia elétrica, utilizando lá queda d'água, por exemplo, eles utilizam uma situação de manter o campo magnético fixo e fazer uma espira girar naquela região de campo magnético. Então, quando essa espira, quando essa área aqui vai girar, mostrar um movimento relativo, um movimento angular aqui em relação ao campo magnético, o que vai acontecer é que o fluxo magnético vai variar através desta área. Vamos analisar aqui, ó. Nessa condição aqui, ó, o fluxo magnético é máximo. Mais linhas de campo vai atravessar essa área sombreada. Agora, eu vou manter esse campo magnético fixo. Então, vou manter o B na mesma posição. Olha a posição de B aqui. E a posição de B aqui. É a mesma. Ó, essa posição do campo magnético. Essa posição do campo magnético é a mesma aqui, ó. Simplesmente mudei o vetor área. Consequentemente, esse plano aqui girou. Esse plano aqui girou de tal forma a tomar esta configuração. Nesse caso, nenhuma linha de campo vai estar atravessando essa área. Então, vou fazer uma outra representação aqui, ó. Vamos pensar aqui no plano. Aqui está o plano. E aí eu vou aproximar um ímã. Vou colocar um ímã nesta posição aqui, ó. Norte, sul. Então eu vou ter linhas de campo atravessando. Vou ter linhas de campo atravessando essa área. Agora, e se eu fizer isso aqui, ó? Aqui eu tenho o plano, só que agora eu vou colocar o ímã nessa posição. Aí nenhuma linha de campo vai estar efetivamente atravessando esta área aqui. Então aqui eu teria fluxo zero. Aqui eu teria fluxo máximo. Então, dependendo do ângulo formado entre B e A, e o vetor área, eu consigo ter uma variação de fluxo. E uma variação de fluxo, conforme visto anteriormente aí, de acordo com Faraday, a variação temporal do fluxo vai fazer aparecer uma força eletromotriz induzida. Se tivermos um circuito metálico, tiver um anel metálico
uma espira metálica ali naquela região. Aqui nós podemos ver as condições para que se possa mudar o fluxo magnético e, consequentemente, obter a força eletromotriz induzida. Então, para mudarmos o fluxo magnético, nós podemos mudar o módulo de B, nós podemos mudar a área total da bobina, e nós podemos mudar o ângulo entre B e A. Então, quaisquer destas situações que variar no tempo permitirá variar, portanto, o fluxo magnético, obtendo, consequentemente, a força eletromotriz. Basta lembrar que o fluxo magnético ele é dado por B, vetor B, escalar dA. Então, repare, já que isso aqui envolve, vamos escrever aqui em módulo, ó, isso envolve B cosseno de θ, onde θ é o ângulo formado entre B e A, vezes dA. Então, se quaisquer uma dessas quantidades, B, aqui ó, módulo de B, ou o ângulo, aqui ó, ou a área, se quaisquer uma dessas três quantidades variarem no tempo, o fluxo vai variar e, consequentemente, a variação do fluxo faz aparecer, então, a força eletromotriz, a FEM induzida. Nas hidrelétricas, por exemplo, utiliza o fato de variar o ângulo entre B e A, para que obtenha a FEM induzida. Aqui tem um exemplo, nós vamos fazer uma análise desse gráfico aqui, que está de forma bem generalizada, mas aqui, o que nós estamos vendo nesse gráfico? O campo magnético variando em relação ao tempo. Vamos fazer algumas considerações para esse exemplo aqui. Então, o campo é uniforme. Nós vamos tratar um campo uniforme, mas que varia no tempo. Como é que seria isso? Vamos colocar aqui, então, pensar aqui numa espira. Já que isso aqui é uma espira, então vamos pensar aqui numa espira. Está aqui uma espira e nós precisamos definir o vetor área dessa espira, então vamos pensar, representando aqui de preto, ó, vamos pensar no vetor área apontando para baixo. Então, dA é isso aqui. Ó. Lembrando que o dA ele é sempre perpendicular ao plano da espira. Tá? Então, agora, vamos pensar no campo magnético, que é um campo uniforme. Então, vamos pensar em linhas de campo. Vamos pensar em linhas de campo atravessando esse anel. Aqui está o campo magnético. E esse campo magnético é uniforme. O que está querendo dizer com essa palavra uniforme? É que a densidade de linhas ao longo de toda a área desse anel é igual. Então, se num determinado instante você verificou a densidade de linhas, ou seja, quantidade de linhas por área nessa regiãozinha aqui, depois você foi avaliar quantidade de linhas por área nessa regiãozinha aqui, para o mesmo instante, essa densidade de linhas deve ser a mesma, para o mesmo instante. Isso que significa campo uniforme.
No instante posterior, pode ser que estas quantidade de linhas aumente, mas aumente de tal forma que mantenha a densidade de linhas igual para toda a regiãozinha aqui, para um determinado instante. No instante posterior, essa quantidade de linhas pode diminuir, mas de tal forma que a quantidade de linhas por área mantém-se ao longo de toda esta área. Outra consideração é que o ângulo formado entre vetor B e o vetor dA seja ângulo de 0 grau. Então, com esta situação, nós vamos ter que o fluxo de B através dessa área vai ser integral de B dA. B escalar dA. Então, para escrever isso aqui em módulo, nós vamos ter B cosseno de 0 vezes dA. Cosseno de 0 é 1, então tudo vai ficar como sendo... O B, ele é constante, né? Ele é no tempo, ele, aliás, por área aqui, ele é constante, então nós vamos ter a seguinte situação, ó, B vezes A. Cosseno de 0 é 1. Então tá aí. Em relação a diferencial A, o B é constante, por isso que nós jogamos o B para fora da integral. E integral de dA é o próprio A. Bom, agora, se nós formos avaliar a FEM é menos d φ dt. Então, essa FEM ela é igual a menos d de dt aplicado a b vezes a. Quem é que pode sair da derivada? Quem pode sair da derivada aqui é o a, que ele não é dependente do tempo, ou seja, esta área aqui, ó, ela é constante no tempo. Então, esse a pode sair para fora da integral. E aí nós vamos ter o seguinte, a FEM é igual a menos a dB dt. Então, repare que desta notação aqui, nós caímos aqui, ó. Lembre que aqui eu estou considerando uma única espira, por isso que eu fiz esse n igual a 1 aqui na equação. Aqui, ó, se fosse para várias espiras, eu colocaria n aqui. Bom, agora eu preciso avaliar a força eletromotriz para todos os intervalos de tempo. Vamos avaliar, então, esta quantidade valendo para o tempo de 0 a 1. Então, para o tempo de 0 a 1, eu vou ter menos A e vou ter dφ de B dt. Só que o dB dt. O B ele é constante nessa região e é, inclusive, uma constante nula. Então, isso aqui vai dar 0 no final das contas. Note que aqui não tem variação do campo em relação ao tempo. Não tem variação do campo em relação ao tempo. Derivada nula. Então, a FEM daqui até aqui é 0. Agora, vamos analisar nesse intervalo de 2 a 3. Esse intervalo aqui, ó, onde o campo também é constante. Então, pegando aqui essa equação, nós vamos ter menos A vezes dB dt. E note que quem é essa variação de B daqui para aqui? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, um B1. Então, nós temos A menos... Qual é a declividade
Então, isso aqui nós temos que d de dt é um B1 que é constante. Esse B1 é constante. E o que é a derivada de uma constante? A derivada de uma constante é zero. Então, o epsilon 2, 3, ele é nulo. Então, nós temos fé induzida como sendo nula, tanto nesse caso quanto nesse caso aqui. Ó. Esses dois casos aqui. Ó. Porque o campo magnético não variou no tempo. Agora vamos analisar esse caso aqui, ó, de T1 até T2. Vamos analisar esse caso aqui agora. Como é que seria o epsilon? Como é que seria o epsilon 1, 2? O epsilon 2, ele é, pegando emprestado daqui, ó, eu tenho menos A que multiplica D de dt aplicado a B. Note que aqui agora, ó, como é que é essa derivada aqui, ó? Essa derivada aqui é cateto oposto, essa quantidade aqui, dividido pelo cateto adjacente, declividade dessa reta. Então, isso aqui vai ser menos A, que multiplica cateto oposto a esse ângulo aqui, ó. Cateto oposto é o B1 menos zero. Campo inicial, campo final. Tudo isso sobre o intervalo de tempo. Qual foi o intervalo de tempo que se passou aqui? T2 menos T1. Então, eu vou trazer essa informação aqui para cima. Então, eu vou ter o epsilon 1, 2 como sendo menos A B1 sobre T2 menos T1. Isso é a fé induzida no intervalo de tempo de 1 a 2. E agora, vamos avaliar esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Então, a mesma coisa, pegando emprestada a teoria aqui, pegando emprestada essa teoria aqui, ó, nós vamos ter, ó, pegando isso aqui, eu vou ter que o epsilon 3, 5, ele vai ser igual a menos A derivada de B em relação a T para esta região mostrada aqui. Ó. Então, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É o campo final menos o campo inicial. Então, pegando aqui, ó, epsilon 3, 5 é igual a menos A. Qual que é a derivada aqui, então? A declividade aqui. B final, 0. Menos B inicial, que é esse aqui, ó, que é o B1. Tudo isso dividido pelo tempo T5 menos T3. Então, aqui, T5 menos T3, que vai dar menos, aliás, vai ficar um positivo aqui, vai ficar mais A, vai ficar A B1 sobre T5 menos T3. Aqui, melhorando um pouco mais a informação, o epsilon 3, 5, ele vai ser mais A
vezes B1 sobre T5 menos T3. Observação é que nesta região e nesta região, repare, aqui é derivada crescente, aqui é derivada decrescente. Então aqui teríamos uma FEM negativa e aqui uma FEM positiva. Porque a FEM ela tem o sinal oposto da variação do φ, variação temporal de φ. Então aqui está a análise do gráfico.